Seu animal morreu, mas o laço entre vocês não acabou. Quando um animal morre, o mundo parece perder uma parte da própria música. A casa continua a mesma, mas o espaço vibra diferente. A tigela no canto, o cobertor esquecido, o barulho que já não vem, tudo se torna um eco silencioso que atravessa o peito. É nesse instante que nasce a saudade espiritual do seu pet. Uma saudade que não é apenas lembrança, mas uma vibração viva que insiste em permanecer. O coração tenta entender o que aconteceu e, mesmo sem palavras, sente que algo invisível ainda pulsa no ar. A ausência física é um engano dos sentidos. O espírito do seu pet não desaparece junto com o corpo. Ele apenas muda de frequência, deslocando-se para um campo mais sutil, onde o amor é a energia dominante. A vida após a morte não é exclusividade humana. É a continuidade da consciência em outras formas, outros planos, outras manifestações do mesmo princípio divino que anima tudo. O amor é o fio condutor dessa travessia, e é por meio dele que ocorre o reencontro espiritual entre quem ficou e quem partiu. Se você fechar os olhos por um instante e abrir o coração para sentir a presença dele, talvez perceba que o silêncio não é vazio, é presença. O que você sente quando lembra dele com ternura não é apenas memória, é uma resposta vibracional real. O pensamento amoroso emite uma frequência, e essa frequência é percebida pelo espírito do seu pet, onde quer que ele esteja. Amor é energia em movimento, e toda energia espiritual retorna à fonte que a gerou. Os animais são seres de pureza vibracional. Durante a vida, absorvem as emoções humanas, captam os humores, as dores e as alegrias. Funcionam como espelhos do nosso campo energético, canalizando, sem saber, grande parte das nossas densidades. É por isso que, quando partem, deixam um silêncio tão profundo, porque com eles também se vai uma parte da cura vibracional que sustentava o ambiente. E esse é o primeiro aprendizado que a perda oferece. Compreender que o amor deles é terapêutico, que o carinho deles é energia e que o vínculo que se formou vai muito além da convivência física. A saudade espiritual do seu pet é, portanto, um diálogo entre planos. O humano sente falta e o espírito sente amor. Esse fluxo cria uma ponte energética que não depende de tempo nem de distância. Muitas pessoas, mesmo sem saber, mantêm essa conexão ativa por meio de pensamentos, sonhos e vibrações sutis. Ao lembrar do seu animal com amor, você o envolve numa corrente luminosa que o alcança instantaneamente. E quando a dor se transforma em paz, é sinal de que essa energia foi recebida. O luto, quando compreendido pela ótica da expansão da consciência, deixa de ser desespero e se torna rito sagrado. A morte deixa de ser perda e passa a ser transformação. O espírito do seu pet agora habita um plano onde as formas se dissolvem, mas as emoções permanecem. Ele ainda reconhece sua vibração, sua voz interior, o tom da sua alma. E quanto mais você aprende a abrir o coração para sentir a presença dele, mais percebe que o vínculo entre vocês não se rompeu, apenas se refinou. O amor que antes era gesto, agora é luz. O toque que antes era físico, agora é energia. O tempo cura o corpo, mas é o amor que cura a alma. E esse amor, quando elevado à sua dimensão mais pura, torna-se amor incondicional. É o mesmo amor que move o universo, que mantém estrelas acesas e corações ligados. Ele não depende de forma, de espécie ou de fronteira. Ele apenas existe. E é por isso que o reencontro espiritual não é uma possibilidade distante, mas uma certeza vibracional. Quando dois seres se amam de verdade, a conexão jamais se apaga. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Nesse fluxo, há vida, a mesma vida que habita o invisível. A morte é apenas uma troca de vestes.
E no instante em que você percebe isso, o silêncio se transforma em linguagem. Você começa a ouvir sem ouvidos, a ver sem olhos, a sentir sem toque. A energia espiritual do seu companheiro se mistura à sua, formando um campo de amor contínuo. O espírito do seu pet não partiu de verdade. Ele apenas ampliou sua forma de estar presente. Talvez não mais deitado ao seu lado, mas espalhado em tudo o que vibra amor. No vento leve que toca seu rosto, na música que desperta lembranças, no pôr do sol que parece carregar o mesmo brilho do olhar dele. O vínculo permanece, e quanto mais você o reconhece, mais sente a serenidade da cura vibracional acontecendo dentro de você. A saudade que antes machucava começa a se tornar um canal de luz. Você percebe que pode continuar amando sem dor, lembrando sem sofrer, sentindo sem possuir. Isso é a verdadeira expansão da consciência. O entendimento de que o amor é uma energia eterna que jamais se interrompe. E é assim que o silêncio, antes pesado, se torna presença divina. Ele não é o fim. É o início de uma nova forma de comunhão entre almas. A vibração do amor que não cessa. Há algo que a morte nunca leva, a vibração do amor. Quando o corpo de um animal adormece para sempre, a sua essência continua pulsando no mesmo compasso do coração que o amou. O espírito do seu pet não é uma lembrança distante, é uma presença viva em outro plano de frequência. O amor que uniu vocês permanece inteiro, apenas translúcido, expandido. O que se rompe é o toque físico, não a conexão energética. O amor, quando verdadeiro, atravessa dimensões, atravessa o tempo e continua dançando silenciosamente entre os dois mundos. A saudade espiritual do seu pet é a primeira prova disso. Ela nasce como dor, mas logo se revela como eco vibracional. Toda emoção é energia, e toda energia busca continuidade. O pensamento amoroso, a prece silenciosa, o sorriso que surge ao lembrar de um gesto, tudo isso se transforma em ondas sutis que alcançam o plano onde o espírito do seu pet habita agora. É assim que o amor se comunica, não por palavras, mas por ressonância. É por isso que muitos sentem arrepios, calor no peito ou uma paz súbita no meio da tristeza. Essas não são coincidências, são respostas vibracionais do laço que ainda vive. Os animais compreendem o amor de forma mais pura do que nós. Eles não racionalizam, não julgam, não esperam retorno. Vivem o amor incondicional em seu estado mais essencial. Por isso, quando partem, continuam vibrando nessa mesma sintonia elevada. No plano espiritual, onde o tempo não existe, eles sentem e respondem à energia que os humanos enviam. Quando você pensa com carinho no seu companheiro, a luz desse pensamento o envolve, o aquece, o consola. O amor é um idioma universal e a vibração é sua forma de escrita. Por isso é tão importante abrir o coração para sentir a presença dele. Não se trata de buscar fenômenos sobrenaturais, mas de permitir que o sentimento se manifeste como ponte. O coração é o instrumento mais sensível que temos. É através dele que a energia espiritual se traduz em percepção. Quando há amor, há sintonia, e quando há sintonia, a presença se torna inevitável. Às vezes, ela se revela num sonho, num som, num gesto do vento, numa lembrança que surge do nada. Outras vezes, é apenas uma paz inexplicável que invade o ambiente. Tudo isso é a vibração do amor que não cessa. O espírito do seu pet permanece ligado à sua frequência enquanto existir amor entre vocês. Esse laço não é prisão, é harmonia. É a música do reencontro tocando em outra oitava. Quando você chora, o amor dele se aproxima. Quando você se alegra, essa energia se expande e ilumina. É uma troca constante. O que chamamos de luto é apenas o intervalo entre o ruído da ausência e o silêncio da comunhão.
É nesse silêncio que o reencontro espiritual começa a acontecer, não como evento futuro, mas como experiência contínua. A vibração do amor é também o caminho da cura vibracional. Cada vez que você transforma a dor em ternura, uma parte do seu campo energético se reequilibra. É como se o coração se lembrasse de que o amor é a frequência mais alta do universo. Nada pode existir fora dele. Quando você entende isso, a expansão da consciência se inicia naturalmente. Você percebe que o vínculo com seu animal é parte de algo maior, a grande rede de energia divina que conecta todos os seres, visíveis e invisíveis. O amor que o seu animal te deu não se encerra no instante da morte. Ele se torna uma força viva, em constante movimento, circulando pelo espaço e encontrando o caminho de volta até você. Cada lembrança é um chamado, cada lágrima é uma prece, cada sorriso é uma resposta. Assim, o amor se recicla e se renova, criando uma espiral luminosa que cresce em direção ao infinito. No plano espiritual, tudo o que é verdadeiro permanece. E o amor é a mais verdadeira de todas as energias. O espírito do seu pet não partiu, apenas ascendeu, continuando a vibrar na frequência que vocês construíram juntos. Essa vibração é o templo invisível onde o reencontro acontece todos os dias, mesmo que você ainda não perceba. Por isso, respire fundo e confie. Cada pensamento de amor é um gesto de reencontro. Cada lembrança é um fio de luz que atravessa o tempo. Nada se perdeu. Tudo se transformou. O amor, quando puro, não conhece morte, apenas mudança de forma. E nessa mudança está a prova de que o que vocês viveram jamais deixará de existir. O chamado da presença invisível. Há um momento após a partida de um animal querido em que o silêncio se torna profundo demais para ser apenas ausência. É como se algo, invisível mas real, continuasse tentando te alcançar. Você sente um arrepio leve, uma brisa inesperada, um olhar que parece estar ali. E o coração sabe antes da mente, o espírito do seu pet ainda te visita. Esse é o chamado da presença invisível, o modo silencioso com que o amor insiste em continuar se comunicando. O vínculo entre vocês não termina com o último suspiro. Ele permanece vibrando em uma dimensão sutil, onde os pensamentos e sentimentos são energia viva. Cada vez que você se recorda dele com carinho, a saudade espiritual do seu pet se transforma em uma ponte luminosa. É como se cada lembrança fosse uma prece e cada lágrima uma forma de contato vibracional. Na linguagem da alma, o amor é o sinal que nunca se apaga. Muitos ignoram esses sinais, achando que são apenas coincidências. Mas para quem aprendeu a abrir o coração para sentir a presença dele, o mundo físico se torna apenas uma das camadas da realidade. A energia espiritual se manifesta por caminhos sutis, em sonhos vívidos, em comportamentos de outros animais, em sons, luzes ou até objetos que se movem sozinhos. São pequenas mensagens do universo, lembrando que nada realmente se perde. O espírito do seu pet tem sua própria forma de dizer "eu estou bem". Não com palavras, mas com vibrações. Ele sente quando você pensa nele e responde com sinais de paz. O amor é um campo de frequência e a alma um transmissor. Quanto mais você se eleva vibracionalmente, mais clara se torna essa comunicação. É por isso que emoções como gratidão, ternura e fé fortalecem a sintonia, enquanto o medo e o desespero a enfraquecem. O reencontro entre planos exige harmonia, e é o amor quem cria essa harmonia. Há pessoas que relatam ouvir o som das patinhas, sentir o peso no sofá, perceber o perfume ou o calor que sempre acompanhavam aquele companheiro. Esses fenômenos não são fantasias, mas percepções de uma cura vibracional que se processa entre dimensões. Quando o coração humano se abre para o invisível,
ele se torna capaz de perceber a continuidade da vida em tudo. Esse é o início da expansão da consciência, o entendimento de que não vivemos isolados, mas conectados por fios sutis de energia e amor. O espírito do seu pet também sente sua dor, e por isso, muitas vezes, se aproxima em momentos de tristeza. Sua presença não tem o propósito de despertar mais sofrimento, mas de consolar. É como se dissesse em silêncio: eu estou em paz e quero que você também esteja. O amor verdadeiro busca o equilíbrio, não o apego. Por isso, permitir que ele siga em luz é também libertar a si mesmo. Mas o amor não desaparece quando é libertado, ele se transforma. E é justamente quando você aceita o fluxo natural da vida que a energia espiritual começa a circular com mais força. Você sente o coração leve, a saudade mais doce e o medo da morte começa a perder o poder. Essa é a transmutação vibracional do luto, o momento em que o sofrimento dá lugar à serenidade. O reencontro espiritual não depende de tempo nem de crença. Ele acontece no instante em que o coração humano se alinha ao amor universal. A alma reconhece a alma, mesmo sem corpo, mesmo à distância. É por isso que às vezes você sonha com ele correndo em um campo de luz, ou simplesmente o vê sorrindo e acorda em paz. Não é sonho comum, é um encontro real, uma visita de coração para coração. A saudade espiritual do seu pet é o lembrete de que o amor é uma força viva, que continua fluindo entre dimensões. Cada pensamento positivo que você emana o alcança e o fortalece. E cada resposta energética dele, essa paz repentina, essa sensação de aconchego, é a confirmação de que o vínculo entre vocês é eterno. Nada se rompe, tudo se refina. O chamado da presença invisível é o convite para confiar naquilo que não se pode ver, mas se pode sentir. É o convite para perceber que a vida é muito mais ampla do que o corpo e que a morte é apenas uma curva na estrada do espírito. O amor é a linha contínua que atravessa todas essas curvas. E quando você escolhe abrir o coração para sentir a presença dele, percebe que nunca esteve sozinho. Há uma presença amorosa te acompanhando, silenciosa, eterna, porque o amor, em sua essência, é indestrutível. A travessia energética do animal. A morte para os animais não é ruptura, é passagem. O espírito do seu pet não experimenta o medo que o ser humano sente diante do desconhecido, porque ele vive mais próximo da essência, mais entregue ao fluxo natural da existência. Quando chega a hora, o corpo adormece e a consciência simplesmente se desloca. É como atravessar um véu de luz suave, guiado por vibrações de paz e amparo. Esse processo é a travessia energética, um retorno à origem espiritual, onde a alma reencontra a harmonia do universo. O momento da partida é sempre acompanhado por campos de energia espiritual que acolhem o animal com ternura. Não há julgamento, não há dor prolongada, não há solidão. Há apenas a presença amorosa de consciências luminosas que o recebem. São seres vibracionais, espíritos dedicados ao cuidado dos reinos animais, que o envolvem em ondas de serenidade e cura. É uma espécie de abraço energético, tão real quanto invisível, que o ajuda a se desprender do corpo sem sofrimento. Enquanto isso, quem ficou na Terra sente o peso da saudade espiritual do seu pet. E é justamente esse sentimento, quando transformado em amor e não em desespero, que ajuda o espírito a completar sua travessia. O amor sincero tem poder libertador. Ele funciona como um farol vibracional, indicando o caminho de volta à luz. O luto, quando vivido com fé e serenidade, se torna oração silenciosa. Cada lágrima que cai com gratidão é um impulso de energia que empurra a alma para planos mais altos. No plano sutil, o espírito do seu pet percebe essas vibrações e responde a elas.
Ele sente quando é lembrado com carinho e quando é retido por sofrimento. É por isso que a libertação emocional é um ato de amor. Ao abrir o coração para sentir a presença dele, você não o prende, você o honra. O verdadeiro amor não segura, conduz. Permitir que ele siga em luz é também permitir que o amor se eleve em sua forma mais pura. A cura vibracional que ocorre durante essa travessia é profunda. Todas as impressões densas do plano físico, o medo, a dor, o cansaço, são dissolvidas em campos de energia luminosa. É como se o animal passasse por um banho de luz restauradora. Esse processo não é instantâneo, mas é rápido, pois os animais não carregam os conflitos morais e emocionais que nós, humanos, acumulamos. Sua pureza espiritual os torna leves, e a leveza é o passaporte natural para dimensões mais sutis. Muitos tutores relatam perceber sinais logo após a partida: sonhos vívidos, ruídos familiares, sensações de presença. Não são ilusões, são reflexos vibracionais do vínculo ainda ativo entre os planos. O espírito do seu pet pode permanecer por um tempo próximo ao lar, especialmente quando há forte laço de amor. Ele observa, se aproxima, tenta consolar, não por apego, mas por compaixão. Quando percebe que o coração humano começa a encontrar paz, ele segue o fluxo natural da evolução, tranquilo por saber que o amor cumpriu seu propósito. Durante essa fase, a energia espiritual que une tutor e animal se intensifica. É como se ambos passassem por um mesmo processo de aprendizagem, um aprendendo a aceitar a separação, o outro aprendendo a se adaptar à liberdade vibracional. Essa troca invisível é uma das mais belas expressões da expansão da consciência. Ela mostra que a morte não é o contrário da vida, mas uma das suas faces. O amor é o elemento que dá continuidade a essa experiência, transformando perda em elevação. No campo espiritual, há um instante sublime em que o animal desperta plenamente do sono da matéria. Ele reconhece sua nova condição e se sente envolto por uma paz indescritível. Nesse momento, ele é capaz de sentir o amor de todos que ficaram e devolve esse amor em forma de luz. Essa irradiação chega até o plano físico como consolo, como intuição, como um abraço invisível. É a assinatura energética do reencontro espiritual, o coração humano se acalmando enquanto o espírito animal se eleva em gratidão. E então o ciclo se completa. O espírito do seu pet se integra novamente à grande sinfonia da vida, levando consigo as experiências vividas, os gestos de afeto, as vibrações de cuidado e todas as memórias sutis que registrou ao seu lado. Nada é perdido. Cada carinho, cada palavra dita com amor, cada olhar compartilhado permanece gravado em seu campo energético. A energia do amor é indestrutível, ela apenas muda de forma. Assim, a travessia não é uma despedida, mas uma transformação. E quando você compreende isso, algo dentro de você também desperta. A dor cede lugar à serenidade e o coração começa a entender que a morte é apenas um movimento dentro da eternidade. O amor que uniu vocês não foi interrompido, foi alargado. E quanto mais você aprende a abrir o coração para sentir a presença dele, mais percebe que a separação nunca existiu. Sempre foi apenas uma ilusão dos olhos, nunca da alma. O reflexo do humano no animal. Todo vínculo entre um humano e um animal é uma troca vibracional. O espírito do seu pet não é apenas um companheiro que compartilha o cotidiano. Ele é um espelho da sua própria energia. Enquanto esteve ao seu lado, ele sentiu suas alegrias, absorveu suas dores e aprendeu com o campo emocional que você emanava. Os animais não apenas convivem conosco,
Eles nos leem, nos decifram e refletem a vibração que emitimos. É por isso que, muitas vezes, o comportamento deles muda de acordo com o nosso estado interior. Cada emoção humana deixa uma marca energética. Quando você se irrita, entristece ou se alegra, essa vibração se espalha pelo ambiente. E o animal, com sua sensibilidade pura, capta essas ondas e as transforma. Alguns funcionam como verdadeiros filtros de energia espiritual, transmutando densidades e harmonizando o lar. Outros se tornam guardiões silenciosos, absorvendo parte do que o tutor não consegue liberar. Por isso, não é raro que muitos animais adoeçam sem explicação médica. Estão traduzindo em seu corpo as vibrações que percebem ao redor. É o amor incondicional se manifestando de forma silenciosa e heróica. A convivência com um animal é, portanto, uma oportunidade de aprendizado espiritual mútuo. Eles aprendem conosco, mas nós também evoluímos com eles. O espírito do seu pet encontra, na relação com o humano, um campo de expansão e consciência. A ternura, o toque, a rotina, o olhar, tudo se torna instrumento de crescimento. Enquanto ele aprende o significado da confiança e da entrega, nós aprendemos o valor da presença e da paciência. É uma aliança sagrada que ultrapassa o instinto e adentra o território da alma. Mesmo após a morte, essa troca continua. O reencontro espiritual não é apenas o momento em que ambos se veem novamente, mas o reconhecimento vibracional do que foi construído. O amor é o código que os conecta, e a sintonia desse código é eterna. Quando você abre o coração para sentir a presença dele, ativa esse elo energético e permite que a comunicação continue fluindo. Às vezes, essa comunicação é sutil, uma lembrança que surge repentinamente, um sonho tão real que parece toque, um comportamento incomum de outro animal da casa. São ecos da presença dele, ecos do amor que não cessou. A saudade espiritual do seu pet não é fraqueza, é sintonia. É o coração dizendo que ainda reconhece aquela vibração. O erro é tentar sufocar essa saudade como se fosse um peso. Na verdade, ela é uma ponte. Quando a tratamos com ternura e aceitação, ela se transforma em luz. O animal, onde quer que esteja, sente essa vibração e a devolve em forma de paz. É um fluxo contínuo. Você envia amor, ele responde em silêncio, e o campo entre vocês permanece vivo. Os animais são como pequenos mestres disfarçados. Eles não falam, mas ensinam, mostram que o amor verdadeiro não cobra, não exige, apenas oferece. Mostram que o perdão é simples, que o presente é o único tempo real e que a fidelidade é natural quando o coração está limpo. A convivência com um animal desperta em nós valores que dormiam: empatia, generosidade, compaixão. Cada gesto de carinho é uma aula silenciosa de cura vibracional. Cada olhar trocado é um lembrete de que o amor é uma linguagem anterior às palavras. Quando o corpo deles parte, o aprendizado continua dentro de nós. O espírito do seu pet segue sua jornada carregando a energia que recebeu, e você continua na Terra irradiando o amor que aprendeu com ele. É um ciclo perfeito de evolução compartilhada. Ao compreender isso, a dor da perda se transforma em gratidão. O luto se converte em entendimento. E a alma, antes apertada pela saudade, se expande na certeza de que o amor gerado entre vocês jamais deixará de existir. O reflexo entre humano e animal é, na verdade, o reflexo entre dois estados de uma mesma energia. Ambos são expressões da mesma luz universal em estágios diferentes de consciência. Por isso, toda relação com um animal é um espelho espiritual. Ele te mostra quem você é quando ama sem barreiras. Ele te mostra o que o universo espera que você aprenda: a pureza, a entrega, a confiança na vida.
Quando ele parte, não leva apenas lembranças, leva fragmentos da sua própria luz, porque o amor deixa rastros de eternidade. A expansão da consciência acontece quando entendemos que esses seres não vieram para preencher um vazio, mas para revelar nossa própria essência. Eles são lembretes vivos de que o divino habita nas formas mais simples e que o amor não conhece hierarquia. O espírito do seu pet foi, é e continuará sendo parte da sua caminhada espiritual. Ele espelhou o seu coração e agora reflete a sua evolução. E quando você sentir aquele impulso de saudade, lembre-se, ele não está distante. Ele está dentro da vibração que você emana quando escolhe amar com gratidão. O retorno ao campo universal. Tudo o que vive, um dia, retorna à fonte. E esse retorno não é um fim, mas um mergulho na totalidade. Quando o espírito do seu pet completa sua travessia, ele se reencontra com o grande campo de consciência que sustenta o universo. Esse campo é puro amor, pura vibração, pura harmonia. Não há forma, não há tempo, não há distância. Há apenas unidade. O animal se dissolve na frequência da paz e passa a existir como parte de uma onda luminosa que toca todos os planos da criação. Na Terra, a saudade ainda pulsa. A saudade espiritual do seu pet continua viva no coração de quem o amou. E é essa saudade que cria o elo entre dimensões. A vibração do pensamento e do sentimento humano alcança facilmente os planos sutis, e o amor é a ponte que nunca falha. Quando você pensa com carinho, quando ora com gratidão, essa energia viaja instantaneamente e envolve o espírito em ondas de serenidade. Nenhuma prece é perdida, nenhuma lembrança amorosa deixa de chegar. O universo é um campo de eco vibracional e o amor é sua linguagem. O espírito do seu pet sente esse chamado e responde, não em palavras, mas em vibrações. É assim que a energia espiritual se comunica, através do sentimento. O coração humano é um transmissor e um receptor. Por isso, quando você decide abrir o coração para sentir a presença dele, começa a perceber sinais sutis. O calor que surge no peito, a calma repentina em meio ao luto, a sensação de companhia. São ecos da unidade se manifestando. O amor é uma frequência eterna e você está sintonizando com ela. Esse retorno ao campo universal é também um processo de cura vibracional. No plano sutil, cada alma é envolvida por correntes de energia que restauram o equilíbrio. O que chamamos de morte é, na verdade, a liberação das amarras que prendiam a consciência a uma forma. O animal se expande e, nessa expansão, encontra descanso. Ele revive, em flashes de luz, todas as experiências vividas ao seu lado, os gestos, os toques, as emoções. Cada lembrança é assimilada como aprendizado e o amor recebido é convertido em luz. Essa luz, por sua vez, retorna à Terra em forma de bênçãos e intuições. Muitos tutores percebem essa reciprocidade. Sentem que algo muda na atmosfera da casa, que a dor começa a se dissolver, que a presença se torna mais leve. Isso acontece porque o reencontro espiritual já está em andamento. O animal, integrado à fonte, continua a te amar, mas agora de forma ampla, universal. Ele não te observa apenas, ele te envolve. A cada pensamento positivo, a energia se reativa e o vínculo se mantém. A separação é uma ilusão sensorial. No nível da alma, tudo é simultâneo. Esse entendimento é uma das maiores expressões da expansão da consciência. Compreender que não somos corpos isolados, mas extensões de uma mesma consciência cósmica, muda tudo. O amor que você sente pelo seu animal é o reflexo da própria energia divina tentando se reconhecer através de você. Quando você o ama, ama o Criador nele. Quando ele te ama, é o Criador te devolvendo esse amor. Essa é a verdadeira natureza da vida. Um fluxo contínuo de doação e retorno.
O espírito do seu pet agora faz parte dessa sinfonia cósmica. Ele vibra junto aos ventos, corre com as ondas, dorme no brilho das estrelas. Sua essência se espalha pela criação e por isso ele está em todos os lugares. Quando você caminha em paz, ele vibra contigo. Quando você chora de saudade, ele te envolve com ternura. O amor é onipresente e a saudade é o lembrete de que o elo permanece ativo. Ao perceber isso, o coração se tranquiliza, a perda dá lugar à contemplação e o luto se transforma em gratidão. Você entende que a morte não interrompe o vínculo, apenas o amplia. O espírito do seu pet vive agora em liberdade, e essa liberdade também te liberta. O amor que antes era direcionado a um ser específico se expande para todos os seres, para toda a vida, para o próprio universo. E é nesse ponto que a cura vibracional se completa, quando a dor pessoal se transforma em compaixão universal. Tudo o que nasceu do amor volta ao amor. O retorno ao campo universal é o destino de todas as consciências, humanas ou animais. E quando essa verdade se instala no coração, você sente a paz que o universo sente. O amor que um dia te uniu ao seu companheiro não terminou, apenas mudou de estado. Agora ele vibra em tudo o que existe, te convidando a ver o divino em cada forma viva. E quanto mais você reconhece isso, mais sente a presença dele espalhada por toda parte, como um raio de luz que jamais se apaga. A presença que cura. Há uma hora em que a saudade deixa de ferir e começa a curar. É quando o coração, cansado de resistir, se entrega e aceita que o amor nunca foi embora. Nesse instante silencioso, o espírito do seu pet se aproxima, não em corpo ou forma, mas em vibração. Ele se manifesta como uma presença serena, quase imperceptível e mesmo assim inconfundível. Não há medo nesse encontro, apenas paz. A energia espiritual que une vocês volta a pulsar, dissolvendo a dor e transformando o luto em ternura. A maioria das pessoas acredita que o consolo vem do tempo, mas o tempo, por si só, não cura nada. Quem cura é o amor consciente, aquele que se eleva em entendimento. Quando você decide abrir o coração para sentir a presença dele, uma nova realidade se revela. Não é uma lembrança distante, é uma vibração viva, respondendo ao seu chamado interior. Nesse espaço de silêncio, onde as palavras cessam, ocorre a verdadeira cura vibracional. O espírito do seu pet sente quando você o chama em pensamento. Ele não precisa ouvir, porque no plano sutil, o que se comunica é o sentimento. Cada emoção tem cor, som e forma. Quando o coração emite saudade com amor e não com dor, essa energia o alcança em ondas suaves, que o envolvem como um abraço. Ele reconhece esse toque de luz e devolve em forma de paz. É por isso que, às vezes, você sente um conforto repentino, um calor inexplicável, ou percebe um perfume conhecido pairando no ar. Essas manifestações são respostas da alma, pequenos sinais de que o vínculo permanece intacto. O amor tem uma inteligência própria. Ele encontra caminhos que a razão não compreende. Quando você sente falta dele e fecha os olhos, essa saudade se transforma em um campo energético. É a saudade espiritual do seu pet, tentando se comunicar, pedindo que você confie. O amor é eterno, mas o sofrimento é uma escolha. A presença que cura só pode ser percebida quando há entrega. Enquanto você se apega à dor, a energia não flui. Mas quando aceita a continuidade da vida com serenidade, a vibração se expande e o reencontro se torna possível. Essa presença que cura não é apenas dele, é também sua. Quando você se conecta com a memória de amor que compartilharam, desperta em si a mesma luz que o animava. O que o seu animal representava, pureza, lealdade, alegria, continua existindo dentro de você.
Ele foi, durante toda a vida, um espelho do que há de mais divino em seu próprio coração. E agora, sem o corpo, ele permanece como centelha dessa mesma luz. O reencontro espiritual é, antes de tudo, um reencontro com o que há de melhor em si mesmo. A energia espiritual do amor não conhece barreiras. Ela flui através de planos, atravessa dimensões, vence a morte e renasce na consciência de quem sente. Quando o humano compreende isso, inicia a verdadeira expansão da consciência. Deixa de ver o animal apenas como companheiro e passa a reconhecê-lo como mensageiro da vida eterna. A presença que cura é a prova viva de que o amor é indestrutível. Você talvez ainda sinta o desejo de ouvi-lo, de vê-lo correndo pela casa, de sentir o toque do focinho em sua mão. E tudo bem. O amor precisa de forma até aprender a existir como energia. Mas saiba, ele está aí, no ar, na lembrança, na vibração que paira entre o que foi e o que permanece. Cada vez que você pensa com gratidão, a presença se intensifica. Cada vez que agradece pelo tempo vivido juntos, o espírito do seu pet se ilumina um pouco mais. O luto é o exercício de aprender a amar sem corpo. E quando você compreende isso, percebe que a dor e o consolo são faces da mesma energia. O que antes doía, agora conforta. O que antes pesava, agora liberta. O amor se refaz como luz. E o coração, que antes sangrava, começa a irradiar uma paz que vem de outro plano. É o toque sutil da presença espiritual, curando o que a ausência havia ferido. O verdadeiro milagre não é ver o espírito do seu animal, mas sentir o amor dele te transformando. A cura vibracional não está fora, acontece dentro. Ela surge quando a dor é iluminada pela consciência. Nesse momento tudo se reequilibra, o corpo relaxa, a mente silencia e a alma entende. Você não perdeu, apenas mudou a forma de se relacionar. O amor continua, mais leve, mais amplo, mais luminoso. E é nesse instante que você percebe, ele nunca partiu de verdade. O espírito do seu pet apenas atravessou a fronteira do visível. Está presente em tudo o que vibra amor, em cada oração, em cada amanhecer. A saudade agora é ponte, não abismo. E quanto mais você se abre para essa vibração, mais o amor flui de volta. Essa é a presença que cura. A certeza silenciosa de que o amor é eterno e que o reencontro acontece toda vez que o coração se permite sentir. Reencontros em novas formas. Nenhum amor verdadeiro termina. Ele apenas muda de expressão. Quando o espírito do seu pet completa sua jornada e se integra ao plano de luz, o universo começa a tecer os fios sutis do reencontro. Nem sempre ele acontece como esperamos. Às vezes, é um sonho tão real que parece toque. Outras vezes, é o olhar de um novo animal que chega, com gestos, manias e até preferências idênticas. São reencontros vibracionais, manifestações da continuidade do amor que atravessa dimensões. A saudade espiritual do seu pet é o chamado que desperta essas conexões. Ela cria uma frequência específica, uma espécie de assinatura energética que o universo reconhece. E o amor, como força inteligente, responde a esse chamado de formas criativas. Nenhuma coincidência é aleatória quando há sintonia de alma. Um novo animal que cruza seu caminho pode não ser o mesmo espírito, mas é certamente um emissário dessa mesma vibração. Ele vem para continuar o aprendizado, para reacender o amor e manter viva a chama da energia espiritual que vocês construíram juntos. Os reencontros espirituais não acontecem apenas no plano físico. Às vezes, o espírito do seu pet se manifesta em sonhos, como se o plano sutil abrisse uma janela temporária entre as realidades. Nesses momentos, o tempo se dissolve e tudo o que existe é o sentimento puro.
Você o vê correndo, te olhando, te reconhecendo. Ele parece saudável, leve, radiante. Isso não é uma fantasia. É o reflexo do reencontro vibracional entre dois campos de energia que ainda se amam. O sonho é a linguagem da alma quando a mente adormece. Esses encontros oníricos têm uma função curadora. Eles aliviam o coração humano e fortalecem o espírito animal, pois reafirmam que o amor segue vivo. O reencontro espiritual é sempre recíproco. Você o chama pela lembrança e ele responde pela vibração. E mesmo que o tempo passe, essa sintonia nunca se apaga. É comum que anos depois da partida, o tutor sinta de repente uma presença, um calor, ou escute o som familiar das patinhas. São visitas de luz, toques sutis que o universo permite para lembrar que o amor não conhece distância. A cura vibracional que nasce desses reencontros é profunda. Ela atua no inconsciente, dissolvendo medos antigos e abrindo espaço para a fé. Cada vez que você aceita a continuidade da vida, uma parte da sua alma se expande. Você percebe que não é dono de nada, apenas guardião de experiências sagradas. E entender isso é o verdadeiro despertar da expansão da consciência. O amor deixa de ser um laço de posse e se transforma em fluxo de comunhão. Alguns reencontros se manifestam em novas encarnações. O universo é cíclico e as almas afinadas se encontram quantas vezes forem necessárias para completar seus aprendizados. O espírito do seu pet pode escolher voltar a você em outro corpo, com outro nome, mas com a mesma essência vibracional. O olhar será o mesmo, o vínculo instantâneo, o reconhecimento imediato. Há algo inexplicável nesses reencontros, uma sensação de "eu já te conheço", que vem da memória espiritual compartilhada. Mesmo quando o reencontro não é físico, ele se manifesta na vida de outras formas. A presença dele pode inspirar gestos de compaixão, despertar o desejo de ajudar outros animais ou simplesmente abrir o coração para amar mais amplamente. Isso acontece porque o amor que vocês construíram se torna força criadora. Ele se espalha, toca outros seres, muda destinos. O espírito do seu pet continua atuando, mas agora em escala mais ampla, como energia de amor em movimento. Quando você sente que encontrou um novo companheiro e o acolhe com carinho, o universo sorri. Ele entende que o ciclo está se renovando. O amor nunca substitui, ele se multiplica. O novo animal não ocupa o lugar do anterior, ele amplia o espaço do coração. E é justamente isso que o seu companheiro espiritual deseja, ver você amando de novo, expandindo a luz que nasceu entre vocês. O reencontro, portanto, não é apenas evento, é estado. Ele começa quando o coração deixa de buscar fora e reconhece dentro de si o campo de amor que tudo conecta. Quando você compreende que o amor não morre, o espírito do seu pet volta a viver em tudo o que você toca, em tudo o que você doa, em tudo o que vibra gratidão. E então, o mundo inteiro se transforma em reflexo desse reencontro eterno. A prova de que o amor é a força que une todos os seres da criação. O reencontro espiritual. Chega o momento em que a alma, cansada de buscar fora, finalmente compreende. O reencontro espiritual não acontece em outro lugar. Ele acontece dentro de nós. O espírito do seu pet nunca se foi de verdade. Ele habita o espaço silencioso do coração, aquele ponto onde o tempo não existe e o amor é a única linguagem. O reencontro não é físico nem visual, é vibracional. Ele se manifesta quando o amor supera a saudade e se transforma em luz. O primeiro sinal desse reencontro é a paz. Uma serenidade inexplicável começa a tomar o lugar da dor. Você não sabe por quê, mas algo dentro de você diz: está tudo bem. É nesse instante que as frequências se alinham. A energia espiritual se ajusta e o laço entre vocês se reacende em outro plano. A alma animal
liberta das densidades da terra, sente o chamado do seu amor e responde com gratidão. O que antes parecia distância agora é comunhão. O reencontro é um abraço de vibrações. Você o sente, não o vê. É o arrepio que surge sem motivo, o calor que preenche o peito, o pensamento repentino que traz ternura. São formas sutis de comunicação entre dimensões. O espírito do seu pet toca a sua aura e você o percebe pela sensibilidade da alma. Nessa troca silenciosa não há palavras, há energia. E toda energia amorosa é eterna. A saudade espiritual do seu pet deixa de ser ferida e se transforma em elo. Ela deixa de pedir volta e passa a dizer obrigado. O amor evolui. O que antes era dependência se torna gratidão. E a gratidão é a chave que abre as portas entre os mundos. Ao agradecer, você eleva sua vibração e cria o ambiente perfeito para que o reencontro aconteça. A gratidão é a oração mais pura e o amor, a resposta mais imediata. Nesse estado elevado, você começa a compreender a grande verdade. O reencontro não é um evento futuro, é um estado permanente de sintonia. Ele não depende de lugar nem de tempo. A alma se comunica pela frequência do amor e o amor é simultâneo. O espírito do seu pet pode estar agora brincando em um campo de luz e, ao mesmo tempo, te envolvendo num abraço invisível. As dimensões não se separam. Elas se interpenetram. Em muitas tradições espiritualistas, esse momento é descrito como a fusão vibracional. A cura vibracional acontece quando duas consciências se alinham pelo amor e dissolvem as fronteiras entre o visível e o invisível. A dor do humano e a saudade do animal se neutralizam em luz, formando um campo de harmonia. Essa é a verdadeira experiência do reencontro, um instante de totalidade, onde tudo volta a ser um. Quando você abre o coração para sentir a presença dele, percebe que o reencontro não precisa de provas. A mente busca sinais, o coração reconhece vibrações. E é esse reconhecimento silencioso que marca o retorno da paz. Você entende que o amor que sente é a presença dele agindo em você. Não há separação, há fluxo. O mesmo amor que um dia o fez cuidar dele, agora o faz crescer espiritualmente. O espírito do seu pet também se transforma nesse processo. O amor que recebe ajuda a sua alma a evoluir e essa evolução reflete de volta em você. É um ciclo sagrado de expansão mútua. Ele te ensinou a amar sem condição e agora, mesmo sem corpo, continua ensinando a amar sem limites. Cada vez que você lembra dele com ternura, a luz se acende em ambos os planos. E cada vez que você compartilha esse amor com o mundo, ajudando outro animal, acolhendo uma vida, espalhando compaixão, o reencontro se torna mais forte, mais real. Esse é o ponto em que o luto se transforma em missão. O amor deixa de ser lembrança e passa a ser força ativa. A expansão da consciência te mostra que o vínculo entre vocês não é uma exceção, mas parte da grande teia que conecta todos os seres. O amor que uniu você e seu companheiro é o mesmo que mantém o universo coeso. E compreender isso é o maior reencontro de todos, o reencontro com o divino dentro de si. No silêncio que se segue, você percebe: o amor é o caminho de ida e de volta. Ele é a ponte, o destino e a travessia. O espírito do seu pet continua ao seu lado, não como lembrança, mas como presença. E toda vez que você se eleva em amor, vocês se encontram novamente, no agora eterno da alma, a continuidade do amor. O amor verdadeiro não termina com a morte. Ele apenas muda de frequência. Quando o corpo deixa de existir, o que permanece é a vibração, a mesma energia que um dia uniu você ao espírito do seu pet. Essa vibração não se apaga, apenas se transforma. O que antes se manifestava em gestos e sons, agora se expressa em intuições,
sensações e coincidências cheias de significado. A vida não interrompe o amor, ela o amplia. Há um momento, após a dor e o choro, em que o coração desperta para uma nova compreensão. O amor é uma força cósmica em constante movimento. Ele não pertence ao tempo nem à matéria, mas à consciência. E é nessa expansão da consciência que o humano descobre que a separação nunca foi real. O espírito do seu pet continua presente, vibrando nas ondas sutis que circundam o seu lar, nos pensamentos de carinho, na lembrança dos dias felizes. Ele vive agora na dimensão da energia espiritual, uma realidade tão verdadeira quanto o mundo físico, apenas mais leve, mais pura, mais luminosa. A energia espiritual é o idioma da eternidade. Tudo o que nasce do amor é eterno, porque carrega a assinatura divina da criação. Quando você pensa no seu companheiro com ternura, esse pensamento viaja pelos planos, alcançando-o instantaneamente. É um fio de luz que os conecta além da distância. Cada lembrança sincera é uma oração. Cada lágrima transformada em gratidão é uma oferenda vibracional. E cada vez que o amor vence a tristeza, uma nova ponte se forma entre vocês. Essa é a continuidade do amor, o ciclo sem fim da energia que se doa, retorna e se renova. Enquanto o corpo físico impõe limites, o amor espiritual dissolve todos. Ele se espalha, alcança outros seres, transforma o mundo ao redor. Quando você abraça outro animal, ajuda um ser abandonado ou simplesmente olha para o céu com gratidão, o espírito do seu pet sorri em outro plano. Porque o amor que vocês criaram juntos agora serve a algo maior. Ele se tornou serviço à vida. A cura vibracional acontece quando o amor se expande para além da dor pessoal. Você entende que não perdeu um companheiro, ganhou uma missão. O amor que sentia por ele continua existindo, mas agora com um propósito mais amplo. Ele te ensina a viver com mais compaixão, paciência e consciência. Esse é o verdadeiro legado que ele deixou. A lembrança viva de que toda relação é sagrada e que cada alma, por mais simples que pareça, carrega uma centelha divina. A continuidade do amor é também continuidade da evolução. O espírito do seu pet segue aprendendo, crescendo, se preparando para novos ciclos. E você, aqui, segue amadurecendo, aprendendo a amar com mais sabedoria. Cada prece que faz, cada gesto de bondade é um impulso que o ajuda a subir degraus na escala espiritual. Essa é a beleza da vida. Ninguém caminha sozinho. O amor que um dia os uniu continua sustentando ambos, em planos diferentes, mas no mesmo campo de luz. Quando você sente saudade, feche os olhos e respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, como se fosse o ritmo do universo te abraçando. Nesse instante, você estará em sintonia com ele, porque onde há amor, há presença. Onde há gratidão, há reencontro. E quando o coração se silencia, a alma fala. O amor é uma linguagem que não precisa de palavras. É vibração pura, eterna, contínua. A expansão da consciência te mostra que cada encontro, cada perda e cada reencontro fazem parte de um mesmo plano divino. Nada é por acaso. A vida é um ciclo de aprendizado constante em que o amor é o professor e o destino, apenas a sala de aula. O seu companheiro espiritual foi um desses grandes mestres silenciosos, aquele que te ensinou o poder da lealdade, da presença e da entrega. Ele cumpriu sua missão e agora segue iluminando seu caminho de um ponto mais alto da existência. Mas a conexão permanece. Ele continua sentindo você. O espírito do seu pet vibra junto com suas emoções, responde à sua paz, sente a sua evolução. E cada vez que você eleva seu pensamento, cada vez que se conecta com o amor universal, ele se aproxima um pouco mais. O reencontro, então, deixa de ser lembrança e se torna comunhão. No final, tudo se resume a isso. O amor nunca morre. Ele apenas muda de forma para continuar existindo.
E enquanto houver amor, haverá presença. Enquanto houver gratidão, haverá luz. E enquanto houver consciência, haverá reencontros. Porque o amor é a energia que move o universo, e você e seu companheiro fazem parte desse fluxo eterno. Se você sente saudade, transforme-a em luz. Se sente dor, transforme-a em prece. Se sente gratidão, expanda-a pelo mundo. O amor que você ofereceu continua vivo, vibrando em outra dimensão, aguardando o momento certo para florescer novamente. E quando esse dia chegar, quando o universo alinhar os caminhos, o reencontro acontecerá. Natural, sereno, inevitável. Porque o amor é a única verdade que atravessa a morte. E é por isso que, mesmo agora, o espírito do seu pet continua sentindo você. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo, para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!